de volta desfalque de Gabigol, né? Gabigol já está certo aí que não atua, tá? Então, jogadores que podem estar voltando, né? E ficar aí à disposição do Sampaoli para o jogo de amanhã. Léo Pereira e Everton Ribeiro, que treinaram normalmente, né? Fizeram as atividades normal. E o Gerson também, né? Que ele teve aquele problema no ombro, né? O jogo contra o Vasco, uma luxação. Também esteve em campo, né? Então fez o trabalho ali sem qualquer tipo de restrição. Então, a possibilidade do Sampaoli poder contar com esses 3 jogadores. Aí já na tela, né, a provável escalação do Flamengo. Então, vamos lá. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, aí Davi Luiz ou Léo Pereira, e aí fechando ali o lado esquerdo com Ayrton Lucas. Meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, aí na ponta ali esquerda, Matheus França ou Cebolinha, depois Arrascaeta, Gerson e fechando lá na frente o Pedro. Nazário, o que você achou dessa escalação do Flamengo? Não vamos poder contar com o Gabigol, né? Não joga, o Gabigol tá com problema no quadríceps, é isso? Lá da perna, né? E não vai atuar, não treinou, então, né, não tem qualquer chance dele estar em campo. E a gente tem essa provável escalação e queremos lhe ouvir se esse time é suficientemente bom para vencer o Racing amanhã no Maracanã. Bom, exemplo do que aconteceu contra o Fluminense e contra o Vasco da Gama, eu acho que o Flamengo acabou entendendo que a pegada é essa, né? E assim como o Petit gosta muito de falar, o campo tá respondendo, né? O campo está peneirando e está afunilando aí, mostrando para o Sampaoli qual time deve jogar, né? E não adianta ele ter a infeliz ideia de que as convicções deles são inabaláveis, né? Às vezes a gente tenta um esquema, mas a característica do grupo aponta para uma outra direção. Na zaga, embora ele tenha feito uma boa partida, de vez em quando dava uma pichotadinha, mas eu não entraria com o Davi Luiz. Davi Luiz ainda dá um friozinho na barriga. Então, seria para mim Fabrício Bruno e Léo Pereira. Espero que o Léo Pereira esteja totalmente recuperado. Os 2 laterais, o Wesley e Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas não precisa nem falar. Hoje eu fiz um short sobre ele. Ele atingiu Fez um shot? Um shotzinho, né? Pra que chorar minha mágoa, transformando em agonia? O moleque simplesmente, hoje não, né? Na goleada contra o Vasco, correu 90 metros naquele último gol do primeiro tempo, e cujos 60 metros ele foi em alta velocidade, 37,2 km por hora. Lembrando que o Bruno Henrique, em 2019, no 2-0 contra o Internacional, chegou a 38. Wilson Bolt, em 100 metros, ele corria a 44. Então, assim, é uma velocidade considerável. O Ayrton Lucas tem velocidade, tem habilidade, tem coragem, tem personalidade, está crescendo a cada jogo, está se transformando uma peça fundamental na lateral. 6 gols em 2023, então isso o credencia como titular absoluto nesse momento. Então, ele de um lado, o Wesley está em fase de evolução, é um garoto ainda e acho que a torcida tem que ter paciência com ele. Não vai jogar sempre 100%, mas é um garoto também muito voluntarioso, corajoso e que tem um grande futuro. No meio, Thiago Maia e Pulgar, né? Não só pelo gol que o Pulgar fez, mas pela partida que ambos fizeram contra o Vasco da Gama. A gente está vendo uma evolução muito grande aí do Pulgar, ele está numa crescente, está mostrando que merece hoje jogar como titular ali na volância. Quando a gente vê ali Gerson, Cebolinha ou o Matheus França, eu optaria por Matheus França. Mas eu trocaria ali, eu jogaria o Gerson caindo pela esquerda,
para poder trabalhar com o Ayrton Lucas, e o Matheus França na direita, para poder trabalhar ali com o Wesley. Arrascaeta e Pedro, né? Na impossibilidade do Gabigol não jogar. Acho que seria uma peça importante para esse jogo. É um jogo que tem a cara dele, mas a gente vai levar fé no Pedrão, que está precisando voltar a jogar melhor, né? Está precisando dar uma desencantada. Vem alguns jogos aí que ele está meio amarrado, mas eu acho que é uma boa oportunidade para ele dar aquela deslanchada e, quem sabe, um hat-trick dele de novo, né? Seria bacana, principalmente nessa situação. É um cara que sabe se colocar muito bem dentro da área, não tem nenhuma dúvida, tem o perfume da bola. E aí eu iria assim, não colocaria o Davi, não colocaria o Cebolinha no primeiro momento. Tirando esses dois, o time que está aí, eu acho que é o time que é capaz de fazer um bom barulho aí diante do nosso adversário. Agora tá no intervalo, acabou por muito tempo. Alcas 0, Newblense 0 também. Então tá dando o melhor resultado aqui para o Flamengo até o momento. Petit, assina embaixo o que disse o mestre Nasa nas opções. Temos ali algumas dúvidas, né? Tanto na zaga como, né, na parte ofensiva também, ali, Cebolinha e o Matheus França. Como é que você escalaria o seu Flamengo? Já está escrito aqui, né, o meu Flamengo. Lembrando, na minha opinião, por ele não ter o Gabigol à disposição, ele pode manter, né, um esquema que eu venho gostando muito, que é de 5 jogadores no meio-campo mais aproximados, e isso aí está trazendo um terror aos adversários, na minha opinião, principalmente dentro do Maracanã. Matheus Cunha, um goleiro que tem trazido tranquilidade para o time do Flamengo, principalmente nas bolas com os pés, né? Ele tem mostrado uma tranquilidade maior do que a do Santos. O Wesley, mesmo sendo um jogador da base, ele pegou agora 3 pedradas, uma sequência de 3 pedradas, que, na minha opinião, Nazário e Túlio, foi o batismo do Wesley. Meu irmão, você pegar um Fluminense embalado, você pegar um Vasco, por mais que o Vasco esteja na zona de rebaixamento, irmão, é um clássico. Então, o Wesley, parceiro, tá consagrado, irmão. O Wesley aí fazendo grandes jogos, isso aí a gente tem que ressaltar aqui. Fabrício Bruno e Léo Pereira, eu acho que unanimidade, né? Ayrton Lucas, unanimidade, melhor lateral hoje que atua no cenário da América do Sul, então não tenho o que falar. Thiago Maia e Eric Pulgar, esses moleques aqui tiveram uma crescente muito boa, eu manteria. Acho que o problema, acho que vem agora, né? Gerson atuando pelo lado esquerdo, Arrascaeta centralizado, e aí eu tenho uma dúvida entre o Everton Ribeiro e Matheus França, dependendo, né, de como esteja fisicamente o Everton Ribeiro, entraria com o Matheus França no início, garoto, 20 anos, para cansar o adversário, né, você poder tirar o máximo de energia do adversário e você entrar com o Everton Ribeiro, que é inteligentíssimo, e Pedro centralizado. Eu acho que esse time aí, eu acho que é o melhor que o Flamengo pode ir a campo e preservando aí. Você tem um Everton Ribeiro que pode mudar um jogo, você tem um Cebolinha que não é melhor. Gente, o caso do Cebolinha é muito fácil, Túlio. Se o Cebolinha não criasse nada igual o Marinho, Túlio, aí tudo bem. Aí seria um caso quase que perdido. Só que o Cebolinha, ele cria, ele consegue ainda ter um bom 1 contra 1. Só que na hora de finalizar, tudo é egoísta. A hora que ele parar de ser egoísta e tocar a bola pro coleguinha que está melhor posicionado, eu acho que ele vai crescer muito no Flamengo e será um dos jogadores aí importantes que o título passará pelos pés deles. Mas alguém tem que falar isso para ele. Não adianta. Chega no Flamengo, Nazário, não precisa você querer ser protagonista, não. Entra dentro do sistema de jogo, faz o feijão com arroz com as suas características que você tem. Chegou ali na frente, irmão, só finaliza. Se não tiver ninguém para tocar, tem alguém para tocar pro lado para tirar do goleiro, irmão? Toca pro lado, vai pro abraço e comemora com o coleguinha, que vai dar tudo certo. O menos é mais, pô. A gente viu o Bruno Henrique e o Gabigol em 2019 se achando aí o tempo inteiro, né? Às vezes, pô, o Gabigol na frente do goleiro rolava e o Bruno Henrique entrava com bola e tudo sem goleiro, e às vezes também ao contrário.
Então, acho que o Cebolinha ele tem que pegar esse espírito de que ele não precisa ser o protagonista. Ele vai ajudar muito o Flamengo se ele pensar assim. Mas meu time é esse, Túlio. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!